Eu quero aqui virar a página aqui para um assunto que realmente levantou, enfim, as antenas de todos nós. A preocupação foi imensa em torno de um possível atentado supostamente arquitetado durante um mega show da Lady Gaga, que trouxe milhões e milhões à orla ali de Copacabana durante o sábado, né? Inclusive pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava esse grau de ousadia e de maldade, ainda bem que foi frustrado. Mas acreditem ou não, um dos suspeitos de planejar esse atentado com bombas foi solto depois de pagar fiança no Rio Grande do Sul. A polícia do Rio, pessoal, diz que trabalhou discretamente para frustrar os planos de ataque e já trata o caso, inclusive, como terrorismo, pelo menos um princípio de terrorismo. David Tasso tem mais detalhes aqui. Como é que a polícia, David, descobriu a ameaça e conseguiu frustrar antes que fosse feita uma tragédia? Foi feita uma parceria, Marinho, entre as polícias civil, tanto aqui de São Paulo como do Rio de Janeiro, por meio também de um trabalho conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e eles identificaram que essa quadrilha estava cooptando, inclusive, adolescentes para fazer esses ataques na orla de Copacabana no dia do show da Lady Gaga neste sábado. Eles estavam atraindo as pessoas como uma espécie de desafio, ou seja, você usa explosivo, você atua com coquetel molotov, e dessa forma você vai cumprir as metas do desafio. Ainda bem que as polícias, tanto daqui de São Paulo como do Rio de Janeiro, conseguiu identificar esses criminosos, até mesmo adolescentes foram apreendidos e as pessoas então foram identificadas e detidas a tempo de que esses ataques não fossem promovidos, até com discursos de disseminação de ódio. Foram ao todo 15 mandados de busca e apreensão, tanto cidades do território paulista como também na Baixada Fluminense, para que fosse desarticulada essa quadrilha. Mas é muito preocupante essa situação, porque eles tratavam os fãs da Lady Gaga como monstros. E aí estavam disseminando esses discursos. O suspeito de chefiar essa ação terrorista já foi, enfim, teve ali o benefício de pagar fiança, certo? Qual foi a base legal para a polícia arbitrar fiança para esse suspeito? Porque existe, está previsto na Constituição, aquilo que a gente fala, né, na legislação vigente no país, o delegado apenas cumpriu a função de arbitrar uma fiança e dessa forma ele foi liberado. Irresponsável, para dizer o mínimo, e claro, eu me refiro aqui, pessoal, para todos os ouvidos atentos de todo mundo sintonizados agora sim na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show segue a todo vapor, repercutindo aqui esse plano, essa orquestração de, claro, enfim, cunho terrorista que poderia ter causado uma tragédia sem precedentes no show da Lady Gaga, todas as imediações ali de Copacabana, plano esse que foi frustrado e, pelo visto, gestado ali, enfim, nos guetos, enfim, na escuridão da rede social, ambientes ali que ficam proliferando, multiplicando o discurso de ódio. Enfim, é um serpentário ali para a radicalização e cada vez mais a gente precisa jogar luz onde há esses ambientes assim inóspitos que só estão radicalizando a nossa juventude no vazio existencial deles, que acabam recorrendo a esse tipo de insanidade. E esse tipo de notícia, sejamos sinceros, só nos relembra o quão obscuro o ser humano pode ser, né? Um show feito para ser um sinônimo, enfim, de entretenimento puro, de lazer, de recreação, acaba quase descambando para uma tragédia sem precedentes aqui no nosso Brasilzão. Para a gente repercutir um pouco da natureza desse discurso de ódio, ninguém melhor que nosso colunista já cativo aqui no Morning Show cada vez mais, Bruno Loves, vai se juntando a nós. Beleza, Bruno? Como é que você está, irmão? Tudo ótimo. E vocês? Tudo bem? Obrigado de novo por estar aqui. Sim, de novo, o Brasil mal, tardia e porcamente, ainda bem que nesse caso foi mal, tardia e porcamente, o que há de pior nesse tipo de discurso de ódio que vai descambando para atentado terrorista que a gente vê muito na Europa, muito nos Estados Unidos, mas aqui é algo que ainda bem a gente ainda não viu, mas quase viu agora, né? Inacreditável. Inacreditável. Inacreditável ainda realmente pagar uma fiança e poder estar em liberdade tendo arquitetado tudo isso. Ou seja, eu costumo dizer que caminhar pela régua do ódio é uma escolha. Você pode escolher estar na régua do amor ou na régua do ódio. É isso aí. Dá para você mudar, dá para fazer essa transição, basta querer. É claro que pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas também curam. Então, curar suas feridas, se tornar uma pessoa que vai cuidar das outras, zelar pelas outras, sentir felicidade pela felicidade do outro, é uma opção. Você consegue fazer isso. Pode parecer meio clichê, pode parecer alguma coisa muito distante, mas não é. É um exercício diário. E se você consegue realmente fazer esse exercício de permanecer na régua do amor para ser uma pessoa
edificada, que tem a sua identidade muito bem consolidada, você se alegra com a felicidade, com a liberdade, com a expressão do outro, e você não fica tentando realmente, de alguma forma, atacar, machucar ou prejudicar quem quer que seja. Mente vazia, oficina do diabo, para a gente repetir mais uma vez, e quantas mentes vazias estão sendo preenchidas pelo que há de pior. Gente achando que é só fazer humor negro, né? Que é só fazer sátira e provocações, mas no fundo é só uma injeção ali do que há de pior, que vai motivando essa gente que não tem a menor perspectiva, né, mano, para buscar uma salvação, uma redenção ou cravar seu nome na história. É o que a gente já cansou de ver nos Estados Unidos e talvez o Brasil querendo importar essa péssima tendência, né? Exatamente, Marinho. E é interessante a gente observar muitas vezes quais são os objetos de destino desse ódio, né? Porque, nesse caso, a gente está falando de um conteúdo que era contra a ideia de que, por meio do show da Lady Gaga, pessoas LGBT se sentissem pertencentes, se sentissem aceitas e respeitadas. Então, por que o fato de alguém ser simplesmente como é e, com isso, se sentir possivelmente amado, respeitado, digno, é algo que desperta ódio de pessoas ressentidas e, muitas vezes, mal amadas? Isso é algo que é impressionante, porque o simples fato do outro se sentir digno gera ódio e uma motivação para crimes, para o planejamento de um atentado terrorista, porque, no fim das contas, é disso que a gente está falando. Então, eu acho impressionante. Queria perguntar para o Bruno se tem alguma hipótese. Por que pessoas se sentem revoltadas com um outro que é diferente de si, simplesmente ter dignidade? Eu acho que a resposta é curta. Chama mediocridade. As pessoas acostumaram a viver na mediocridade, elas se acomodaram na procrastinação. Então, quando elas veem alguma pessoa em ascensão, seja essa ascensão o que for, um sucesso financeiro, pode ser realmente uma liberdade de expressão, ou amar quem quer que seja, mas simplesmente pelo fato de estar amando primeiro a si e depois ao próximo, já faz com que essa pessoa se sinta atacada. O que acontece é, quando uma pessoa está num nível alto, e a pessoa se sente num nível baixo, ela prefere atacar aquela outra pessoa para diminuí-la e ela ficar mais ou menos equiparada consigo para que ela não se sinta tão mal. Em vez dela realmente pegar esse exemplo e usar uma jornada para que ela possa se edificar e chegar também naquele lugar que as outras pessoas chegaram, ela prefere diminuir. E é assim, a diferença entre a pessoa que arquitetou um crime dessa magnitude num show da Lady Gaga é a mesma pessoa que começa simplesmente fazendo comentários de haters numa rede social. Ou seja, você se alimenta de um conteúdo de uma outra pessoa, a pessoa está vivendo a vida dela, fake ou não, ela está postando ali, vivendo a vida dela, sendo feliz naquele momento, e a pessoa que está em casa, sem condição, sem fazer nada, sentindo simplesmente o ódio de não conseguir e não estar tendo a mesma valorização daquele momento, ela prefere atacar. Mas vale de novo lembrar que se você não está conseguindo ter ascensão, se você não está conseguindo ter sucesso onde você quer, é um problema seu, porque você está vivendo a vida que você escolheu. Simples assim. Então, assim, dá para mudar. Dá para começar uma jornada positiva de futuro, dá para você realizar todos os seus sonhos, ter uma vida feliz, amar e ser amado, respeitar e ser respeitado, se você fizer a escolha de dar o primeiro passo. O primeiro passo vai fazer com que sua vida mude? Não, mas vai fazer com que você saia do lugar que você está. E esse já é o melhor começo para todo mundo. E esse ser patético, que queria ter o nome cravado dele na história, claro que eu me refiro aqui, como o nome dele já foi divulgado, ao jovem de 25 anos, Marcos de Souza. Marcos de Souza é o nome dessa fera, e ele se auto-intitulava líder de uma célula extremista, quase um Bin Laden tupiniquim, não passa de um sujeito, enfim, patético em todos os sentidos e merece aí ser, enfim, relegado a uma nota de rodapé infeliz na história, mas que ele não inspire outros que possam ter um pouquinho mais de ousadia, um pouco mais de precisão.
Porque até incompetente ele foi nesse sentido, ainda bem, né, David? Não, mas sabe o que eu acho mais interessante de tudo isso, assim, preocupante? Porque é uma espécie de desafio, ou seja, você vai lá, ele organizava com adolescentes, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, como eu disse, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, mas também esse que morava no Rio Grande do Sul, né, em São Leopoldo, além de outras pessoas. E aí eles promovem esse discurso na internet, dizendo, olha, você vai participar de um desafio. Um adolescente que foi detido aqui em Cotia, apreendido, ele já tinha participado de um outro desafio que ele quase matou uma criança. O desafio dele era esse. Então, assim, a importância dos pais também estarem presentes e de que forma que acolher esses jovens, porque a gente está vendo uma geração, assim, perdida realmente. E aí, imagina se isso se concretizasse, se a polícia não conseguisse, por meio do trabalho de inteligência, não identificar essa ação criminosa. Então, assim, o alerta, né? É o alerta, e eu gosto muito de bater sempre na tecla da identidade da pessoa, porque é a base da pirâmide da vida. E os pais têm total influência para que a pessoa tenha uma identidade muito bem consolidada. O problema é que alguns pais, eles ficam sempre querendo e cobrando do filho o que ele fez. Se ele tirou nota boa, se ele conseguiu passar na escola, se ele está indo bem no inglês, se ele conseguiu fazer um gol no jogo de futebol, qualquer coisa do tipo. O pai, ele consegue, junto com a mãe, torcer pelas conquistas que o filho fez e não pelas conquistas do que o filho se tornou, do que ele é. Pô, meu filho é um garoto simpático, é uma menina realmente que acolhe todo mundo. Não. Então, essa inversão de valores tem realmente comprometido muito dessas gerações. Hoje, por exemplo, de manhã, mais cedo, quando eu estava treinando, eu estava vendo uma série de podcasts e as pessoas estavam realmente dando mais valor ao que as pessoas conseguiram no cunho financeiro, ou os valores dos carros, os valores dos imóveis, do que ao que as pessoas são. Então, eu acho que está tendo uma distorção dos valores. E isso está prejudicando principalmente os filhos, porque os filhos, eles são vítimas e eles se espelham nos pais. Se os pais têm os valores distorcidos, os filhos também terão os valores distorcidos. Não tem jeito. Agora, Jess, planejar atentado e sair sob fiança... Não, então, é ridículo, quase o novo... eu ia falar isso. Assim, é o famoso, a desculpa era só uma trollagem e achar que está tudo bem. Não, né? não tem... Eu quero muito te ouvir também aqui, o seu comentário, tenho certeza que vai agregar muito, mas não sei antes fazer um rápido movimento aqui para a gente ver uma coletiva realizada no Rio de Janeiro, onde a polícia vai fazendo um balanço da experiência ali, enfim, organizando o mega evento da Lady Gaga. Vamos ouvi-lo. Foi esse trabalho de antecipar o problema. O policial está ali para antecipar o problema, evitar que algo ocorra, que haja transtorno, que haja qualquer tipo de moléstia ou ameaça à integridade física daquelas pessoas que estão ali para curtir e para confraternizar esse grande evento de suma importância para o Estado e para a cidade do Rio de Janeiro. Importante também ressaltar o nosso grupamento de busca e captura, foram aqueles grupamentos de policiais que utilizaram capacetes brancos e que foram fundamentais para nossas ações. Eles interviram, eles caminharam por dentro do público, atuaram, prenderam pessoas, aumentaram a percepção de segurança e, notadamente, isso foi relatado pelo público que compareceu. Então, é algo que a gente vai adotar, que vem adotando e, para os próximos eventos, a gente pretende, inclusive, estar estudando essa possibilidade de aumentar esse número de grupos, dada ao êxito desse trabalho realizado por esses policiais. Participaram dessa operação também várias unidades especializadas, batalhão de turismo, batalhão de choque, o Recon, a cavalaria, a nossa patrulha Maria da Penha. Então, todo esse trabalho de unidades especializadas, com uma matriz de responsabilidade... A gente segue aqui ouvindo aqui o pronunciamento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que foi fundamental em também frustrar essa insanidade aqui. Agora, no momento onde a gente vê Jess Peixoto, parte da nossa justiça tratando uma apologia ao terrorismo, um plano sendo arquitetado como só uma piada, enfim, mal sucedida, parece que a piada realmente fica a cargo daqueles que meramente realizaram uma audiência de custódia e já soltaram, mediante fiança, esse sujeito. E esses blogs da internet virando verdadeiras incubadoras de terrorismo. Até dar um problema, as pessoas vão aí fingindo que não é tão grave, até realmente algo se consumar. É a minha expectativa, que eu espero, sinceramente, estar muito errado.
E a sua? André, atentados como esse, Bataclan na França, atentados que estão muito ligados a o outro incomodar, a visão do outro, a música do outro, a realidade, a identidade do outro. Eu sempre vou me colocar como uma pessoa que é muito crítica. Eu acho isso uma das formas mais baixas, mais anticivilizatórias de se ter, de se viver. Eu acho patético, eu acho que são pessoas perdidas que vão por esse caminho de violência. E quando eu olho para a resposta do sistema de justiça brasileiro, não dá para explicar. Como que você explica que, mediante um ataque que ia assassinar pessoas, assassinar crianças, manchar a imagem do Brasil, tá? Eram 2 milhões de pessoas ali em Copacabana. Aquilo teria uma repercussão gigante. E a resposta do nosso sistema de justiça é fiança, saída, adeus. Como explicar este país? Não tem como explicar esse país. E aí é pro Little Monster, da Lady Gaga. Aí é para o nosso sistema que deixa uma pessoa que acabou de assassinar sair. Aí é um agressor de mulheres que sai pela porta da frente. É uma porta giratória. E é uma porta giratória que coloca a nossa vida em risco. Ou você acha que o bom amigo aí vai parar de imaginar esses ataques e tentar levar pessoas, ele mesmo que só coloca como dono ali, líder de uma seita, você acha que ele vai parar de fazer esse trabalho? Agora você dá aparelho celular pra ele, agora você dá voz pra ele. E agora, pior, qual que é a mensagem que esta porcaria desta saída dele passa? A mensagem de que você pode planejar, você pode tentar, e é só você ter dinheiro pra pagar a fiança que você sai pela porta da frente. O que é um incentivo maluco pra esse tipo de pessoa? Então é uma vergonha, é uma irresponsabilidade, é lamentável. E o mundo inteiro vai saber que o cara que planejou isso, aqui no Brasil, ele sai pela porta da frente menos de 2 dias depois. Sabe o que é maluco? O cara é líder de um grupo. Eu não duvido que ele faça uma vaquinha para pagar a fiança, que passe a tratar isso como se fosse um sintoma maior de que o grupo que ele faz parte, na verdade, é perseguido pelo Estado. Eu não duvido que ele se eleja deputado. E que precisam, portanto, se unir ainda mais. E, claro, que paguem dinheiro para ele conseguir lutar contra essa perseguição. Ou seja, é surreal a forma precária como nós estamos enfrentando um problema que é um problema grave, que não pode ser menosprezado. A gente não pode esperar acontecer o pior para que tenhamos meios mais efetivos de combater esse tipo de extremismo e violência. E esse resto de gente aí se inspirava muito, diversas vezes se referindo ali, glorificando o notório massacre de Columbine, na escola ali de Columbine, no estado do Colorado. Aconteceu em abril de 1999. Para muitos foi o primeiro grande massacre em escolas nos Estados Unidos que gerou essa sucessão de massacres insanos ao longo do século XXI. E, Bruno, o sujeito que fala isso, né, a defesa dele alegou que ele sofria distúrbios psicológicos, né, e que não passava de uma piada. Agora, a diferença entre uma piada mórbida e um planejamento de atentado terrorista, daí vai uma distância continental que, pelo visto, a justiça brasileira está cega demais para perceber. É uma bola de neve, né? Um monte de gente dilacerada por dentro. Tony Robbins diz uma coisa que é muito legal. Ele fala que as pessoas farão qualquer coisa para se sentir significativas. Ou seja, elas querem aparecer de qualquer maneira, elas querem que as pessoas olhem para elas, querem de alguma maneira serem notadas. E essas pessoas que não têm nenhum tipo de controle emocional, que não têm nenhum tipo de valor dentro delas e que não sabem qual é a real identidade delas, elas vão buscar o quê? O ódio, a violência, os atentados. Elas vão fazer qualquer coisa para que elas possam cravar, de alguma maneira, o nome delas na história. E aí eu não sei o que é pior. Se são as pessoas que ficam aí fazendo todo o caminho, todo o planejamento para destruir pessoas que estão ali, sendo felizes, curtindo música, ou se são as pessoas que estão vendo todo mundo fazer essas coisas e, como a Jess falou, libera, deixa sair pela porta da frente, fazendo cada vez mais do que o nosso país seja motivo de chacota para os outros países e que fique sempre a impunidade sendo um valor primordial do nosso país, o que não pode ser. Não é à toa que a gente tem Comando Vermelho, como você estava falando aqui mais cedo, que a gente tem PCC, que a gente tem várias outras organizações criminosas que têm planejamento, têm estratégia, têm inteligência, e a gente que tem que ter, de repente, alguma organização que possa cuidar da gente não tem os valores muito bem estruturados. E essa nova face do terror digital é isso, né? Digital, é fragmentado, é performático, é cada vez mais difícil de detectar, mas
Será que é tão difícil assim? Parece que essa geração vai achando o que deveria ser a fonte de humor deles, na verdade, virou uma incubadora de terror em potencial. Isso está muito errado e ainda há tempo da gente reverter isso. No momento onde a gente se despede de todo mundo nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show vai ficando por aqui e amanhã às 10 está de volta para vocês. Valeu, tchau! E a gente segue aqui a todo vapor para vocês que estão nos assistindo ainda repercutindo a gravidade disso, que não dá para ser subestimada, que parece que as nossas autoridades estão subestimando. Qual é o recado que fica quando o sujeito só paga uma fiança, alega que meteu o doido, que era só uma piada mórbida, e está aí de volta? Acho que só antes do Bruno responder, é importante frisar. Vamos lá. O adolescente que foi apreendido, ele já tinha conteúdo de pornografia no computador dele, já foi encontrado. E esse também que estava arquitetando que seria o líder De pornografia desse bando. infantil. Infantil, exatamente. Pedofilia. E esse que estava como líder, ele estava com uma arma em casa. Por isso que ele foi preso até. Então tem esses porte detalhes. ilegal de arma. Pelo porte ilegal de arma de fogo. E aí a fiança acaba sendo em função deste crime de porte ilegal e de não arma. sobre ter arquitetado. Exatamente. É necessário que a gente consiga punir as pequenas coisas para que a gente evite as grandes coisas. Punir as pequenas coisas, que seja a galera que está aí na internet fazendo comentários horrorosos, A famosa... simplesmente sendo haters e tentando destruir a imagem de alguém que teve ascensão. Esses pequenos delitos têm que ser realmente punidos para que a gente possa, num futuro, evitar que essas coisas, como o planejamento de uma catástrofe, seja impedida de ser elaborada na mente. Até porque os maus feitos de não pode acabar, enfim, gerando a responsabilização e culpabilização de toda uma comunidade dos gamers, quem usa, enfim, esse tipo de plataforma. Mas é natural que isso possa acontecer. Vamos evitar, e aquele mesmo esquema lá para os entregadores caguetarem, detectarem e denunciarem os maus elementos, as ervas daninhas entre eles, tem que ser a mesma coisa nessas plataformas para expelir de uma vez por todas esses vermes aí que só trazem má fama e desonram uma baita de uma comunidade vibrante aí entre nós na sociedade moderna.